Voltamos. Nós estamos aqui, um beijo para Maringá, Paraná, Jaguariúna, Luz em Minas Gerais, Ibicuitinga em Ceará, Picos do Piauí, Belém do Pará, Itaúna na Bahia, Timon no Maranhão, Macapá no Pará, Austin no Texas, Limeira, São Paulo, Ilhéus, Bahia, Itaboraí, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, e vamos falando mais aqui. Denise Neri, não vou abandonar meus aluninhos, não vou. E na Unisal de Lorena, estou morrendo de saudade de fazer uma palestra aí com vocês. Um beijo para a Unisal, para todo mundo. Querido Lucas Barcelo, beijão para a Mafê, beijão para ela, viu? Meu querido Alisson Pontes, dá um abração nos seus filhos também, viu? Leve-os na Assembleia, onde for, para bater uma foto comigo. E Márcia Farias Rosa, a teoria que foi adotada no Brasil, Márcia, foi a teoria restritiva. Autor, portanto, é só aquele que pratica a conduta principal. Partícipe é aquele que pratica a conduta acessória, concorre sem praticar a conduta principal. E a punição. Para a punição do autor e do partícipe é adotada a teoria unitária e monista. Todos respondem pelo mesmo crime, com exceções pluralísticas. O partícipe que quis participar de outro crime responde pelo outro crime. Então, teoria unitária, e teoria restritiva e teoria unitária. Restritiva para o conceito de autor e unitária para a punição no concurso de agentes. Priscila De Angelis, no Brasil adotada a teoria restritiva? Sim. Para o conceito de autor, sim. Felipe Rafael Andrade, passei de primeira na OAB com você, Capê, show de bola. Parabéns, hein? Sucesso. Prova difícil, tem méritos. Janaína Campos, pensei que o mandante fosse autor. Depende. Se você adotar o critério, Janaína, objetivo formal, quem manda praticar o crime não pratica o crime, logo é partícipe. Um partícipe que tem uma participação relevante, tem até uma agravante, mas é partícipe. Se você adota a teoria o critério objetivo e subjetivo, a teoria do domínio do fato, o mandante é coautor, porque ele detém o controle final. Desde que ele tenha o controle final do fato, ele será considerado autor. Então, para que o mandante seja considerado coautor, primeiro depende da teoria que você vai adotar. Pela teoria objetivo formal, ele não seria autor, porque ele não pratica o verbo. Pela teoria do domínio do fato, ele seria autor, porque mesmo sem praticar o verbo, ele detém o domínio final do fato. A não ser que, sendo mandante, ele perca o controle do fato em um determinado momento. Aí, mesmo pela teoria do domínio do fato, como ele não tem o controle final da ação, ele seria um partícipe. Em outras palavras, para uma parte da doutrina, só quem pratica o verbo é autor. Para outra parte, aquele que mesmo sem praticar o verbo detém o controle final da ação também é considerado autor. Por aí o mandante poderia ser considerado autor pela teoria do domínio do fato. Natan Moura, pode existir agravante para partícipe? Claro que sim, é possível, inclusive nós temos aqui no nosso Código Penal. Se você pegar, eu já vou abrir para você, rapidamente, Natan, que é o caso de partícipes que têm agravantes. Um momentinho. Artigo 62 do Código Penal. O artigo 62 do Código Penal, ele prevê algumas agravantes no concurso de agentes que se aplicam ao partícipe. Ou seja, aquele que sem praticar o verbo do tipo, teve uma participação de alguma forma preponderante. Então ele receberá uma agravante. Tá certo? Então, artigo 62 do Código Penal. Pedro Henrique, professor Capês, no artigo 126 do Código Penal, qual a teoria adotada pelo Código em exceção à monista, pluralista ou dualista? Pedro, eu entendo... o 124 do Código Penal é a gestante que consente que pratiquem aborto nela. Então ela pede que pratique o aborto e consente. Ela responde pelo 124. E o aborteiro que praticou o aborto consentido, ele responde pelo 126. A gestante que consente, 124. A aborteira que praticou com consentimento, 126. Eu entendo que aqui foi adotada a teoria pluralística. Cada um responde pelo seu crime. Entendo que não foi adotada a teoria dualista. Porque se você for no Código Penal, no artigo 29, você tem a unitária e monista no caput. E você tem a pluralística no parágrafo 2º. O 124 e 126 são, e também no caso da bigamia, o 235 caput e o 235 parágrafo 1º, são casos de exceção pluralística à teoria unitária e monista. Tá? A dualista não foi adotada.
Joilson Costa, poderá existir mais de 3 partícipes de um crime? Claro, poderá existir tantos quantos a imaginação permitir. Vários podem auxiliar, um pode instigar, induzir, outro auxiliar, vários podem induzir, vários podem instigar, é possível sim vários partícipes. Anderson Quirino, a denúncia do partícipe deve ser narrada de forma diferente? Sim. Num parágrafo você descreve o autor. Num outro parágrafo você tem que descrever em que consistiu a participação. Se não for descrita a participação, isso vai dar, em algum momento vai dar algum tipo de problema. Vanessa Giuni, quais são os 4 requisitos? Só consegui anotar 3. Concurso de agentes, vamos lá. Pluralidade de pessoas. Relevância causal de cada uma das condutas. Unidade de crime para todos. E o mais importante, liame subjetivo, a unidade de desígnios, a identidade de propósitos. Bruno Gomes, professor, na hipótese de um mandante que tem o domínio do fato, portanto, boa observação, porque nem todo mandante tem o domínio do fato. Então, o mandante que tem o controle final da situação do começo ao fim. Na hipótese de um mandante que tem o domínio do fato, ele manda uma pessoa estuprar a outra. Muito bem. E a pessoa que pratica o verbo é capaz de não estar sob coação. Muito bem. No caso, não houve coação moral irresistível. Então ele, vamos dizer que ele contratou uma pessoa para praticar o estupro. Muito bem. Não teria como falar que o mandante é coautor na teoria objetiva? Isso não parece correto. Na verdade, não parece justo, apesar de responderem pelo mesmo crime. Olha, o mandante, no caso do estupro, se ele não constrangeu, ele é partícipe e não é autor pelo critério objetivo formal. E se ele, embora não constrangendo, detém o domínio final do fato, ele é coautor pela teoria do domínio do fato. Por quê? Critério objetivo formal. Só é autor e coautor quem pratica o verbo. Teoria do domínio do fato. É coautor aquele que, mesmo sem praticar o verbo, detém o controle final da ação. Então, o mandante seria considerado coautor por um adepto da teoria do domínio do fato. E seria considerado partícipe por quem adota o critério objetivo formal. Agora, independentemente de você classificar o mandante como coautor ou como partícipe, a consequência será a mesma. Teoria unitária e monista. Ambos respondem pelo mesmo crime. Artigo 29, caput. Quem de qualquer forma concorre para um crime incide nas penas a ele cominadas. Seria o caso dos PMs do presídio do Carandiru, Ezequias Andrade. Ezequias, ali você tem um problema. No momento que foi feita a denúncia, se ficou inviabilizada a descrição de cada conduta. E aí, o problema é o seguinte: no momento que você vai julgar, você pode oferecer uma denúncia fazendo uma descrição coletiva, genérica. No momento que você vai julgar e que senta um PM no júri, o advogado dele diz: bom, pera um pouquinho, quem o acusado matou? Qual é o projétil que saiu da arma dele que matou? Com quem que ele concorreu? Se ele não matou, de que maneira ele concorreu para que outrem o matasse? Então, ali houve um problema de descrição individualizada das condutas e a imputação do nexo de causalidade. Em outras palavras, claro que teve ali um abuso, é evidente que alguns com metralhadoras, armas de repetição, armas inclusive inadequadas para aquela ação, efetuaram os disparos. A meu ver, muitos casos fora da legítima defesa e fora do estrito cumprimento do dever legal, mas você tem o problema da descrição da conduta. Você tem que descrever e individualizar a conduta, ação, resultado e nexo causal. Esse foi o que prejudicou um pouco, está prejudicando, por isso você tem aí 20 anos sem resultados. Cite um exemplo em que o partícipe terá agravante. O Natan. Natan, olha aqui o artigo 62 do Código Penal. A pena será agravada em relação ao agente que promove, organiza a cooperação do crime ou dirige a atividade dos demais, executa o crime ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa, instiga alguém a praticar o crime. O artigo 62 tem vários casos em que são partícipes e respondem por uma agravante. Tá? 62, Natan. Vanessa Assunção,
No caso do exemplo, o policial continua tendo o dever de agir se estiver trabalhando. Ele está lá, esteja no horário de serviço ou não, enquanto ele estiver lá, ele tem o dever jurídico de agir. Ele responde por crime omissivo impróprio. Então é chamada participação por omissão. Ele responde por homicídio doloso. Pedro Henrique Candeloro curte. Por que o crime cometido à noite a pena pode ser maior? Depende do crime. O furto, sim, à noite a pena é maior. Por quê? Porque no furto diminui a vigilância do dono, do proprietário ou possuidor da res furtiva. Então, praticar durante o repouso noturno merece uma censura maior, porque diminui o poder de vigilância da vítima. Davi Cohen, uma dúvida. Pois não, Davi. Em relação ao crime que o pipoqueiro e o policial assistiram, não responderia o policial por homicídio culposo e não doloso? Note bem, quando eu falei, eles estavam dando risada e dizendo, pouco importa se você vai morrer ou não. Então eu caracterizei bem a existência do dolo. Agora, é possível também, desde que ele se omita porque foi negligente, que ele responda por homicídio culposo. E aí ele não seria partícipe, porque não existe participação culposa em crime doloso. Seria autor de crime culposo. Muito bem, essas foram as dúvidas e agora você... O pessoal está me chamando, aqui é ao vivo, né? Então, sabe como é que é? Eu tô na frente de um celular, tô falando aqui, tem gente atrás se movimentando. Pediram, pelo amor de Deus, para eu segurar um pouquinho. Enquanto isso, vai pensando. Nós podemos falar sobre algum tema interessante, de processo, ou mesmo de direito penal. Teoria funcionalista, por exemplo, o funcionalismo de Jacobs, o funcionalismo de Roxin, pegar algum tema de dosagem de pena. Nós já falamos de que eu me lembre aqui, o princípio da legalidade nós não falamos ainda. Nós não falamos dos princípios constitucionais do direito penal, nós não falamos ainda de extraterritorialidade e territorialidade, não falamos de conflito aparente de normas, tem alguns temas interessantes, já falamos de muitos temas interessantes, do processo penal também. Aproveita. É 1h10, mas você perde, se você economiza 4 de estudo. Já vem mastigado. Tem mais algumas cidades. Opa. E atrás tem umas perguntas, né? Um beijo aí pro pessoal de Uberlândia. Tô com saudade de Uberlândia. Paineiras, Minas Gerais, Atibaia, Jabuticabal, Avaré, da de Goiás, Pompeia, Pompeu, Minas Gerais. O que está escrito aqui? É uma Ingazeira. É um I. É. Ingazeira, em Pernambuco, Santana do Parnaíba, Poá, Londrina. Ô, Macapá, quanto tempo aí, um barato jogar bola naquele campo que você está no hemisfério sul e do outro você vai para o hemisfério norte. Ribeirão Preto, um beijo a vocês, quero fazer uma palestra logo aí. Serra Talhada, Pernambuco, Santos, Sorocaba, Saquarema, Guarulhos, Guarujá, tá entrando aqui, Arujá também, Guarujá, São José do Rio Preto, Balneário de Camboriú, Campo Grande, voltar a fazer uma palestra aí. Santo Antônio das Pedras também. João Paulo Rubem, na autoria colateral contra chefe de Estado, há tentativa? Boa pergunta. Me parece o seguinte, a autoria colateral será sempre aquela em que duas pessoas praticam o crime. Sempre terá um consumado e terá um tentado. Agora, se ela se tornar incerta, ou seja, se na autoria colateral você não detectar quem produziu o resultado, ambos terão que responder por tentativa, seja contra chefe de Estado ou qualquer outra pessoa, não tem jeito. William Hens, como se dá o concurso de agentes pelas causas públicas? Não entendi. João Paulo Rubem, caso dois loucos cometam autoria colateral contra um chefe de Estado estrangeiro, tal crime não será penado como homicídio? Nós vamos ter dois loucos praticando uma ação e nenhum dos dois respondendo pelo crime porque são inimputáveis. Tá certo? Você vai ter um homicídio consumado ou tentado, dependendo do chefe de Estado ter morrido e você identificar quem produziu o resultado. Se você não identificar quem produziu, são ambos com autoria incerta e ambos impunes, porque seriam não culpáveis em razão da doença mental. Mais alguma que chegou? Algumas cidades. Vamos Santo lá. André. Santo André. Saquarema. Saquarema de novo. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto de novo. Parelheiros.
Parelheiros não é cidade, é um bairro maravilhoso na região sul. Hoje vai ter um concurso de Miss ali, às 19 horas. São Bernardo do Campo, Mairinque, Vila Velha, Barretos. Não pode ficar ninguém sem. Mandaguari. E Itapemirim. Um beijo, Bebedouro, um beijo a todos vocês. Saudade, quero fazer uma palestra em breve, viu? Aquele Jaboticabal e Bebedouro, quero ir aí rapidinho. São Manuel, que alegria, que paixão por vocês, São Manuel. Rio de Janeiro, sempre fui tão bem recebido, com muito carinho aí, quero voltar o mais rápido possível. Birigui, olha o Birigui, onde foi inventado o biribol, que é um jogo de vôlei dentro da piscina. Grande Birigui, perto de Havaiandava. E nosso querida Bauru. Tá certo, gente? Super beijo, foi ótimo. Agora dá uma revisada na aula, porque é o seguinte, aula não revisada é aula esquecida. Aula esquecida não foi tida. Ou volta depois e assiste. E entra no nosso YouTube. Pelo YouTube você vai poder assistir as aulas. Nexo causal, prescrição, erro, tantas aulas que já foram dadas aí que estão se acumulando, se avolumando. Fora entrevistas sobre outros temas importantes. Entra no YouTube, o pessoal aqui deu o nome TV Capês, para tentar localizar, e lá você vê todos os vídeos que você pode estudar sobre os temas mais variados e importantes. Beijo no teu coração, te adoro e fique comigo. Obrigado a você que está sempre comigo aqui. Você vai ver, quando tudo se esclarecer, quanta gente vai ficar envergonhada do que fez. Super beijo, amo vocês.